Definitivamente não é por aqui. E na videoaula de hoje vamos falar sobre um local chamado o Caminho do Peabiru. Essa videoaula é uma atendendo a pedidos, né? Devido ao vídeo da semana passada que eu fui falar sobre cultura indígena no Brasil, um dos espectadores aqui do canal foi lá e fez comentário: pô, fala sobre o Caminho do Peabiru, né? E confesso que eu particularmente não sabia muita coisa sobre o Caminho do Peabiru, tinha ouvido falar sobre ele, alguma noção básica, mas nunca tinha me deixado para estudar o Caminho do Peabiru, né? E nessa semana aí eu me dediquei a isso, né? Fui atrás do que é realmente o Caminho do Peabiru, e algumas coisas que eu descobri no meio do caminho me surpreenderam bastante, superando qualquer ideia do que eu tinha já sobre isso aí. Mas vamos lá, né? O que é o Caminho do Peabiru? O Caminho do Peabiru é uma trilha indígena, né? Não uma única trilha, é um conjunto de trilhas que ligam aqui o litoral sul-sudeste do Brasil até o Império Inca, né? O antigo Império Inca. Então, daqui do Brasil, ele sairia ali, né, de regiões como mais ao norte, no litoral de São Paulo, região de São Vicente, ali na Baixada Santista, né? Indo até num extremo mais ao sul, né? Ali na região de Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, naquela área, né? Então sairia dali, né, entre São Paulo, Paraná, Santa Catarina, indo em direção a oeste e ao norte, passando ali por regiões no Paraguai, na Bolívia, chegando até o Chile. Percebe a dimensão disso aí? A gente não sabe o total percurso do Caminho do Peabiru, mas pelo que deixaram relatos ali, o Caminho do Peabiru, que hoje não existe mais, o que existem são trechos do Caminho do Peabiru, né? O que a gente sabe é que isso aí era um caminho que percorria aproximadamente entre 3 e 4 mil quilômetros. Até onde a gente sabe, assim, o Caminho do Peabiru saía aqui do litoral e chegava até Potosí, na Bolívia, uma área de exploração aurífera importante desde a época dos Incas, né? Mas existem relatos que esse caminho não terminava em Potosí, mas seguia até o Chile, chegando no Pacífico. Então era um caminho que ligava o Atlântico ao Pacífico. Pô, de onde surgiu esse caminho, né? Quem foi que construiu? Outra coisa que a gente não tem muita certeza, mas fazendo a leitura dos povos que participavam desse caminho aí, possivelmente os grandes formadores deles foram índios guaranis, né? Guaranis carijós, possivelmente, né? Daqui da região próxima ao litoral sul do Brasil, né? Migrando em direção ao oeste. Por que a gente tem essa relação de conectar os guaranis ao Caminho do Peabiru, né? Os guaranis, eles eram seminômades, eles tinham dentro da sua cultura esse hábito migratório, né? Essa busca de novas terras. Essa busca de novas terras, inclusive, engloba a mitologia guarani, que fala da chamada terra sem mal, né? O que seria a terra sem mal? Uma terra onde o milho cresceria sem ter que plantar, onde não haveria doenças, onde não haveriam guerras, onde não haveriam animais que ameaçassem a segurança deles, né? E tudo isso tinha um sentido religioso muito forte. Tanto que a ideia do caminho, né, ia de leste para oeste por causa do deus Quaraã, que era o deus relacionado ao sol. Então vê, o Caminho do Peabiru é um caminho que sai do Atlântico e vai em direção ao Pacífico, de leste para oeste, ou seja,
Quem é que está guiando essa população no caminho de leste para oeste? É Quaraã, né, que nasce no leste e vai se pôr no oeste. Então é o caminho que o Deus faz no céu, os homens fazem na terra. Então vamos até a terra sem mal, o local onde só há felicidade, só há desenvolvimento e prosperidade. Legal? Bom, esse caminho que possivelmente começa com os guaranis vai entrar em contato com populações dominadas pelos incas, né, que faziam parte do Império Incaico, né, e vai estabelecer entre esses índios guaranis e esse Império Incaico sistemas de trocas. Ô Fábio, peraí, eu assisti seu vídeo da semana passada, você falou que essa ideia de propriedade privada não era algo consolidado entre os índios aqui do Brasil, que eles não tinham comércio. Realmente, comércio não tinham mesmo. O que tinha era um sistema parecido com um escambo, que aliás, o grande antropólogo aí, Claude Lévi-Strauss, né, quando ele descreve essas trocas, ele dá um nome bastante curioso, ele chama de trocas silenciosas. Né? Como é que Claude Lévi-Strauss explica essa relação das trocas silenciosas? Como eu disse no vídeo da semana passada sobre populações indígenas no Brasil, essa noção de índio, né, é uma noção europeia, que existia uma série de comunidades que viviam dentro desse espaço e que não tinham ali uma unidade cultural. Né? Inclusive isso vai gerar um problema por não ter uma unidade linguística. Então como é que você vai conversar com aquele cara que você não conhece a palavra? Né? Daí aparece o sistema lá que o Claude Lévi-Strauss chamou de trocas silenciosas. E como funcionava isso? Os grupos se encontravam e faziam oferendas uns aos outros. Traziam seus produtos, né, aquilo que eles produziam de bom e ofereciam como um presente ao outro. E aí existia ali um olhar, né, de que, pô, olha, isso aqui me interessa, né, ó, eu te ofereço isso aqui, e eles negociavam a quantidade a partir do que um entregava e recebia do outro. Né? Então essas trocas aí não eram faladas, mas dentro dessa ideia de que o que está acontecendo ali não é um comércio, mas uma troca de presentes. Né? Afinal de contas, são dois povos com coisas diferentes, com objetos distintos, né? E que vão estabelecer entre eles algum tipo de negociação. Aliás, é dessas trocas silenciosas que surgiu a imagem do que é o caminho do Peabiru para os europeus. Possivelmente a primeira pessoa que atravessou esse caminho do Peabiru foi um náufrago português, né? Um cara chamado Aleixo Garcia. Né? Então esse náufrago foi parar ali na ilha de Santa Catarina e passou a conviver com os índios, coisa que era muito comum no começo da colonização. Né? Naufragava alguém, algum barco, ou alguém era jogado para fora do barco porque era um criminoso, né? Era lançado como degradado e ele ia parar aqui e por vezes era aceito entre os índios e passava a conviver ali com eles. Foi o caso de Aleixo Garcia. Né? Aleixo Garcia, como eu disse, possivelmente foi o primeiro homem branco, né, a atravessar o caminho do Peabiru. Isso por quê? Porque ele convivia com os guaranis. Os guaranis não costumavam propagar essas informações sobre o caminho do Peabiru, porque para eles tinha um sentido sagrado. Né? Dentro dessa mitologia da terra sem mal, o caminho de Quaraã, né? o caminho que o deus Quaraã indicava lá, que devia ser o caminho deles. Então, isso era meio que algo das suas comunidades. Né? Os estranhos não eram muito bem-vindos, mas o Aleixo Garcia, né? Ele foi para ali, passou a conviver e devia ser uma figura ali bastante carismática, que vai ser aceito no meio dessa população indígena, né? E agregado como um dos seus, né? que era um dos elementos importantes entre os índios que existiam aqui no Brasil, né? Uma relação de parentesco estendido, onde os membros da tribo faziam parte de uma organização quase que clânica. Né? E o Aleixo Garcia, aí, então, deve ter sido agregado nisso e foi apresentado para ele o caminho do Peabiru.
Mas Aleixo Garcia já era um cara que vinha de uma cultura europeia. E o que levou a ele questionar sobre isso? O que a gente tem de registro da missão do Aleixo Garcia, né, que é um proto-bandeirante aí, né, afinal de contas, ele fez esse caminho aí no ano de 1524, né, então antes mesmo do Brasil começar a ser colonizado. O processo de colonização do Brasil começa só em 1530. Então, né, ele reconheceu ali entre os índios guaranis objetos feitos de ouro. Né? Ele reconhecia ouro, ele sabia que raio era aquilo. E os índios guaranis não dominavam a metalurgia. Né? Então, diante daqueles objetos de ouro, ele mostrou interesse, né, por de onde veio isso, e os índios falaram, isso aí vem de um outro povo, né? Um povo que vive numa região lá para onde o sol se põe, em montanhas muito altas, e eles vivem em cidades feitas de pedra. Ele estava falando de comunidades ali da sociedade incaica, possivelmente em Potosí, né? E na narrativa apareceu ali a imagem que, olha, lá de onde vêm esses povos, eles têm esse metal, né, espalhado por dentro das cidades. Possivelmente são dessas narrativas que vai surgir ali a lenda do chamado Eldorado. O Eldorado é um mito que surgiu junto com a colonização. Né? Vamos lembrando assim que essas construções com cidades cheias de ouro estavam principalmente nessa região andina. Né? Mesmo os impérios ali do México não tinham esse trabalho com ouro tão marcante quanto os incaicos. Né? Então, a narrativa que chegou aos europeus chegou através desses caminhos que conectavam o extremo oeste, lá do Império Incaico, com a população ali do litoral do Atlântico. No sul, né, nessa região aí, o caminho de comunicação que se estabeleceu foi o caminho do Peabiru. No norte, muito possivelmente, o caminho estabelecido foi o rio Amazonas, que também, né, sai do Atlântico, termina no Atlântico, né, e vem lá da região andina. Tanto que a primeira expedição estabelecida ali no avanço por dentro do rio Amazonas foi na busca do Eldorado. Então, essa comunicação entre índios e europeus que vai construir essa ideia de uma cidade repleta de ouro, né? Uma cidade feita de ouro maciço, o qual eles poderiam ir lá e explorar. Bom, Aleixo Garcia, né, não deixou lá grandes registros sobre essa expedição que ele fez atravessando o caminho do Peabiru. Aliás, a gente não tem nem muitas imagens aí sobre como seria a persona aí do Aleixo Garcia, né? As informações sobre ele são muito escassas, né? Mas esse cara, esse náufrago, em contato lá com os índios carijós, né, conseguiu atravessar o caminho do Peabiru e trazer informações de lá. Bom, a partir daí vão começar a surgir um conjunto de outras expedições. Uma bastante importante foi promovida por Martim Afonso de Souza. Né? Martim Afonso de Souza não chegou aí nessa expedição, mas partiu dali de São Vicente. Né? E o Martim Afonso de Souza conseguiu agrupar um conjunto de pessoas para, a partir das narrativas que vinham lá do Aleixo Garcia, atravessar o caminho do Peabiru e conseguir chegar ao Império Inca e conseguir ali atingir o Eldorado. A expedição do Martim Afonso de Souza não foi lá muito próspera, né? Porque, como eu disse lá no caso do Aleixo Garcia, né, ele foi guiado junto com os índios. Né? A missão do Martim Afonso de Souza, essa foi uma missão europeia. Então, os índios que vão ver aqueles sujeitos como invasores vão matá-los e essa missão vai ser massacrada, tá? Posteriormente, lá no ano de 1542, aí vai aparecer um sujeito bastante importante para conseguir traçar esse caminho aí. Um sujeito, um expedicionário espanhol importantíssimo para a descoberta desses novos caminhos para o interior, né, que tinha um nome curioso. Ele era o Álvar Nunes
cabeça de vaca. O cabeça de vaca, né? O nome é meio esquisito, mas justamente por isso é fácil de lembrar. Cabeça de vaca, ele, a partir desse relato do Aleixo Garcia, ele vai estabelecer um contato com os índios para conseguir atravessar o caminho do Peabiru. E o cara foi muito bem sucedido com isso, né? Tanto que no caminho do Peabiru, né, o cabeça de vaca vai ser o responsável por encontrar as cataratas do Iguaçu, né? Então, o cara vai chegar ali ao rio Iguaçu e vai encontrar esse caminho que guia para o interior. Porque no final, o caminho do Peabiru era bem isso. E não era um espaço todo calçado, apesar de existir calçamentos em diversos espaços do caminho do Peabiru. O caminho do Peabiru, ele é marcado principalmente pelo desgaste do solo. Os trechos que a gente tem do caminho do Peabiru ainda hoje são marcados com uma trilha, né, de aproximadamente 1,40 m de largura, com um piso afundado pela quantidade de percurso que já foi feito dentro daquele território. Mas é simplesmente uma trilha amassada no pé. Em alguns outros espaços, possivelmente com um solo, né, um pouco mais complicado de ser feita a travessia, esse caminho foi calçado, né? Então você tem trechos que tem ali calçamento de pedra, né, e que ainda é feito pelos índios, tá? E que permite a facilidade disso. Posteriormente, quando os europeus vão se apropriar do caminho do Peabiru, vão ser feitas reformas nisso, mas vamos deixando mais para frente. Espero que a gente vai falar da ação dos europeus quanto a isso aí. Mas o caminho do Peabiru, ele era um caminho gravado principalmente na memória, né? Porque como que ele era registrado? Ele estava em cima da fala, passada de pessoa para pessoa, de geração para geração, mas dentro dessa unidade, desses grupos que se utilizavam no caminho do Peabiru. Que nem eu disse, os estrangeiros não eram muito bem vistos para atravessar esse caminho, dado a sacralidade dele, né? Então, possivelmente o discurso era bem naquela de, olha, você segue aqui até chegar a um rio, né? Nesse rio você acompanha ele até chegar a uma pedra, a uma árvore, né? A um declive, né? Nisso você atravessa o rio, né? E lá você vai encontrar um povo dessa forma, né? Então, o que existiam nas narrativas dos índios eram essas ideias de que, olha, existe um povo que mora em tal local. Onde estava o mapa desse local? Na narrativa de histórias entre esses povos, né? Todos eles meio que tinham construído um mapa mental, mesmo que não tivesse atravessado por ali, né? Que estava nessa narrativa de histórias de que existe um povo que é nosso aliado, que é nosso amigo, com quem a gente estabelece trocas. Olha o que a gente tem aqui, que a gente já trocou com eles, né? Eles trazem coisas interessantes para a gente mostra coisas interessantes para eles. Existe esse contato entre nós e que é traçado por esse caminho sagrado, né? Esse caminho da travessia do Deus, né? Bom, então o cabeça de vaca, ele vai ser fundamental para conseguir mapear o caminho do Peabiru, porque a chegada dele até a Bolívia se deu através desse contato com os índios. E ele vai estabelecendo um registro disso que vai permitir os novos fluxos que virão depois. E o primeiro fluxo que vem logo depois do cabeça de vaca foi estabelecido pelos jesuítas, né, que tinham uma missão salvacionista, né, para poder catequizar esses índios. Então, sabendo do caminho, sabendo quais eram os povos, tendo noção de quais eram os desejos, de quais eram as necessidades desses povos, os jesuítas vão se aliar ao conhecimento dos índios desse caminho e vão utilizar isso como traçado de catequese, inclusive vão rebatizar. Ao invés de utilizar os nomes indígenas, né, vai utilizar o nome de Caminho de São Tomé. Aliás, o primeiro cara a deixar o registro escrito do nome desse caminho, Caminho do Peabiru, né, foi um jesuíta, né? O nome dele era Pedro Lousano, né? E aliás, o Pedro Lousano vai fazer esse registro muito tempo depois, né? O Pedro Lousano registra o nome de Caminho do Peabiru
já lá no século XVIII, né? 1700 e qualquer coisa, 200 anos depois. Então, mesmo com a ação dos jesuítas nesse processo catequético, a cultura nativa continuou presente ali, continuou agindo de forma a aliar europeus e indígenas. Coisa que é interessante porque quando você vai olhar, por exemplo, já que já citei Lévi-Strauss aqui, né, você vai usar, por exemplo, Darcy Ribeiro, né, grande nome da antropologia dentro do Brasil, ele fala explicitamente que, olha, se os europeus chegassem aqui e chegassem numa terra que não tinha ser humano, que não existia uma série de comunidades vivendo aqui, eles jamais teriam conseguido expandir para o interior na velocidade que conseguiram. Porque essa migração para o interior, essa ocupação do interior, vai ser possível apenas porque os índios vão auxiliá-los. Vão mostrar, olha, você encontra comida aqui, você encontra hospedagem ali, você pode parar aqui, você não pode parar aqui, quando estiver aqui, cuidado com isso, se você for tomar de tal doença, eis os remédios. Então, o caminho do Peabiru também vai ser responsável pela construção de uma identidade americana, através do contato entre a cultura europeia e a cultura indígena, que aliás são os três eixos lá que o Darcy Ribeiro fala da construção da cultura brasileira, no caso, né, mas que ele reflete inclusive para toda a América, que é o europeu, o nativo e o africano, trazido para cá, né, como escravo. Mas aqui, dessa vez, a gente não vai falar da relação escravo, porque na ideia do caminho do Peabiru está falando do quê? Da relação europeu e indígena. Outra questão importante que vai passar pelo caminho do Peabiru foi a possibilidade de extensão da América Portuguesa. Cabeça de Vaca era um expedicionário espanhol, mas quem vai se apropriar desse caminho do Peabiru não serão os espanhóis, serão os portugueses. Lembra lá do Tratado de Tordesilhas, né? Aquela linha imaginária que separava as terras que eram portuguesas das terras que eram espanholas. Só que pensa, cara, Portugal e Espanha, olha o tamanho desses países. Gente, Portugal cabe dentro de Pernambuco. Espanha cabe dentro de Minas Gerais. Né? Como é que, se você tirasse toda a população de Portugal e Espanha e trouxesse para cá, não ocupava nem o litoral. Bom, os portugueses que vão começar a atravessar o caminho do Peabiru vão começar a estabelecer ocupações dentro desse território, o que vai permitir a extensão, a expansão do território através de uma questão, né, legal, desculpe meu latim aí, né, denominada utis posseditis. Né? O que seria o utis posseditis? A propriedade se dá por quem tem o uso, ou seja, quem usa é o dono. Né? Então, pelo Tratado de Tordesilhas, essas terras seriam espanholas, mas quem está usando? Os portugueses. E os espanhóis não sabem nem que a terra existe. Né? Então, se quem está usando é português, quem vai ter a posse da terra serão os portugueses, certo? Bom, essa extensão do território, né, vai acabar mostrando, inclusive, conhecimentos desses indígenas que alguns deles acabaram se perdendo. Por exemplo, para conseguir estabelecer as marcas da passagem, em alguns momentos se encontra marcas em pedra, escavado na pedra, baixos relevos, que tem relação com construções astronômicas. Então, para localizar a pessoa, para que ela possa saber onde está, tem ali alguns desenhos que estão ligados a constelações, a movimentos de planetas, de estrelas no céu, onde o cara pode olhar para lá e reconhecer em que ponto do caminho do Peabiru é que eu estou. Né? Então, dentro dessa localização, a gente vai começar a conhecer, inclusive, mapas das estrelas que não estavam mapeados pelos europeus. Afinal de contas, eles conheciam os mapas das estrelas do norte. As constelações do sul, eles não conheciam. Inclusive, o nosso Cruzeiro do Sul, que obviamente os índios não chamavam de Cruzeiro do Sul, porque eles nem sabiam que era uma cruz, né? Não conhecia esse instrumento de tortura romano, tinha outro nome. Se me perguntar qual era o nome, eu não vou saber dizer, eu não encontrei qual era o nome dele, mas o Cruzeiro do Sul já era uma constelação conhecida desses índios, porque ela mapeava ali norte e sul, leste e oeste, né?
Está alinhado com os pontos cardeais, então já era um instrumento de navegação utilizado pelos índios. A palavra navegação você pode usar em terra também, não só no mar, né? Mas era um instrumento de navegação já talhado pelos índios e que vai servir de conhecimento novo para esses europeus que vão entrar em contato. Percebe? O caminho do Peabiru não é simplesmente uma trilha que vira um espaço turístico e que vai ganhar ali um ritual mítico em cima dele. O caminho do Peabiru é muito mais do que isso. O caminho do Peabiru é a representação e as ruínas do contato que já existiu entre essa população tão distante dos Andes com essa população do litoral brasileiro, que vai estabelecer relações sociais extremamente íntimas, com grandes trocas, não apenas materiais, mas também trocas culturais. E aí, cara, você curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Se não curtiu, vai lá embaixo dar um discutir. Essa é a Prancheta Suetônia, eu sou o professor Fábio, e você, meu amigo, você deveria estar estudando.